aqui para mais uma reflexão, texto Efésios 2, versículo 15. Vamos fazer uma breve análise aqui exegética, sintática, morfológica e gramatical. Esse texto aqui, ele evidencia, prova por A mais B, que a lei, todo o conjunto de mais de 600 mandamentos, estatutos e ordenanças da lei foram inteiramente abolidos, anulados, aniquilados mediante o sacrifício de Cristo, que é, para nós cristãos, a intronização de uma nova aliança no seu sangue. O texto, eu vou ler o contexto aqui, pegar a partir do verso 14, que diz: pois ele é a nossa paz, o apóstolo Paulo diz, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da cerca, da separação, a inimizade. E na carne dele, aí o texto prossegue, e na carne dele, aqui κατάργεσας το νόμον του εντόλων εν δόγμασιν. Κατάργεσας το νόμον των εντόλων εν δόγμασιν. Abolindo, aqui nós temos o verbo que está no particípio, abolindo artigo definido feminino, abolindo, aqui temos o substantivo qualitativo, abolindo a lei, aqui tem um artigo definido no caso plural, abolindo a lei dos mandamentos, ordenanças, decretos, entolon, mandamentos, o substantivo, em preposição indicativa, em decretos, ordenanças, dogmas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo, por meio da carne dele, o verso anterior diz, e derribando a parede da divisão, isto é, a inimizade, na carne dele, entesarqueautu, na carne dele ele fez o quê? Aboliu, κατάργεσας, abolindo aqui é um artigo feminino, abolindo a lei, nomon, dos mandamentos em decretos, ton entolon ren dogmasin, abolindo na carne dele a lei, a Torá, aqui pode claramente, todas as vezes, irmãos, quando nós encontramos aqui, nomon, Torá, certo? É Torá. Não havia essa tricotomização da lei que acontece hoje por parte da sistematologia teológica, né? Por parte da sistematologia cristã, onde eles vão dividir a lei, subdividir ela em 3 camadas, né? Lei cerimonial, lei civil. Não, para um judeu, quando a gente falava de Torá, lei, a gente tinha isso aqui, nomon no grego e Torá no hebraico, entendeu? Então, quando falava-se de Torá, de lei, todos os judeus tinham a concepção de que era todo o corpo de ordenanças e estatutos. E a prova disso é a sequência. A lei o artigo definido no plural vai qualificar aqui o substantivo. A lei do quê? A lei dos mandamentos, ou seja, quantos mandamentos tem a Torá? Mais de 600. A lei dos mandamentos. A preposição agora ela vai indicar que tipo de mandamentos são esses. A lei dos mandamentos, em preposição indicativa, em decretos, dogmasin, tá vendo? Endogmasin, em decretos. Então essa lei que Paulo diz que na carne de Cristo, no seu sacrifício foi abolido, κατάργεσας, que vem da raiz cartágia, que significa abolido, inoperante, aniquilado, anulado, etc. Na carne dele, ele aboliu o que? A lei dos mandamentos, que consiste em preposição indicativa, em ordenanças, em dogmas, sim, em ordenanças, em decretos, em estatutos, certo? Então, o texto é claro. E aí, seguindo, ele diz, para que dos dois criasse um novo homem fazendo a paz. Ou seja, para que tanto dos dois, quem são esses dois? Dos dois se refere a judeus e gentios. Então, no sacrifício de Cristo, ele derrubou a parede da divisão que separava os gentios de Deus. E ele está fazendo referência ao templo, né? Ele está fazendo referência ao baloastro do templo, que impedia ali a entrada dos gentios no templo de Herodes, no templo dos judeus. E
ao fazer menção a isso, ele vai concluir dizendo que no sacrifício entesarqueautou, na carne dele, em a carne dele, ele aboliu, catargesas tonomon, ele aboliu a lei, a Torá dos mandamentos. Para não deixar dúvida, ele vai qualificar aqui os dois substantivos, entolen e dogma, assim, pelo artigo definido no plural, que vai abranger aqui, ele vai se referir aos dois substantivos, a esses dois substantivos aqui. De que tipo de lei Paulo está falando? A lei dos mandamentos em decretos, em ordenanças. O que Jesus fez? Aboliu. Ele aboliu na carne dele. E essa afirmação, ela coaduna com Colossenses 2,14, que diz que ele riscou a cédula que era contra nós no seu sacrifício, a cédula que era contra nós, cravando na cruz, a qual de alguma maneira nos era contrária, cravando na cruz. Em Romanos 10,4 também, nós temos Romanos 10,4, o mesmo apóstolo escrevendo que o fim da Torá, o fim ali, telos, significa objetivo, a finalidade, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele vai dizer a mesma coisa em Gálatas, capítulo 3, verso 23 a 25, usando a expressão ali grega, que a lei serviu de nosso paidagogos, que era um mestre de criança, um disciplinador de criança, até que ele atingisse a idade adulta, né? Não era permanente, era provisório, e ele vai usar a mesma analogia à lei. A lei também era provisória, servia de nosso tutor, nosso pedagogo, que na cultura helenística tinha essa função de cuidar de uma criança disciplinada no aspecto moral e social até a fase adulta dela. Paulo também vai dizer a mesma coisa em Romanos, capítulo 7, tratando a lei como um casamento, fazendo mais uma vez uma analogia ao casamento, tratando do assunto, fazendo uma analogia em relação ao casamento. A mulher está ligada pelo marido enquanto o marido viver, mas morto o marido está livre da lei do marido para casar com outro. Assim também nós estávamos presos à lei de Moshe. Depois que Cristo se sacrificou por nós, agora nós estamos livres da lei do marido para que servamos. Estamos mortos para a lei para servirmos em novidade de espírito. Enfim, também em 2 Coríntios, que foi o texto que eu já apresentei esses dias aqui, versículo 14, Paulo vai dizer a mesma coisa, que o Velho Testamento foi por Cristo abolido, usando o mesmo verbo, catargesas, né? Cartageitai lá, é uma declinação do verbo cartagio. Enfim, abolindo a lei dos mandamentos em decretos, para, preposição indicativa, inetus dio crise, kitse, en auto eis rena kainon, antropon, poion eirenen, para que dos dois criasse um novo homem, fazendo a paz. Então, o texto é claro. Deixemos a palavra de Deus, o texto inspirado, nos convencer acerca disso. Não estamos mais debaixo, subordinados, subalternos, sujeitos à lei de Moisés, e sim à lei de Cristo. Gálatas 6:2, 1 Coríntios 9:21, Tiago 2:12.